Galera, é o seguinte, o Nintendo 64 é uma peça de hardware muito interessante. Esse daqui se tratou de uma tentativa da Nintendo de permanecer no mercado com os cartuchos em um momento em que as mídias em CD estavam se tornando cada vez mais populares, e mesmo assim, apesar das limitações já conhecidas pela tecnologia dos cartuchos, a empresa queria abraçar os mais diversos lançamentos. Apesar dessa limitação providenciada por uma escolha arcaica da Nintendo, o console dela não deixou de receber títulos como Mortal Kombat 4 ou Spider-Man, jogos que estavam fazendo um certo sucesso no PlayStation 1 e que abusavam da tecnologia dos CDs. Embora esse possa ser um cenário complicado, é bem importante pontuar, no entanto, que a Nintendo trouxe um hardware interessantíssimo. O Nintendo 64 conseguia trazer um sistema de anti-serrilhamento nativo, tinha um processador que, apesar de ser difícil de operar, era relativamente parrudo e ainda apresentou a opção do Expansion Pack, que dava 4 MB adicionais de memória RAM ao console. A verdade é que existe muita coisa para ser explorada no Nintendo 64, mas a lenda urbana que é a mais comentada dentro do mundo do console é a do milagre de Resident Evil 2. Em 1998 tínhamos muitos jogos dominando a indústria dos videogames, e a verdade é que a Nintendo vinha desempenhando um papel muito bom com Zelda e Mario. Ambos usavam os polígonos tridimensionais como poucos títulos usavam. Só que existia espaço para mais, mas que para acontecer precisou de muitos dribles técnicos, e foi isso que Resident Evil 2 fez no Nintendo 64. Diria que em alguns pontos, essa pode ser a melhor versão do jogo na 5ª geração de consoles, por incrível que pareça. Tem muito que eu quero compartilhar com vocês hoje, mas claro, pra gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Seguinte, existe um certo consenso entre o Resident Evil 2 e o Nintendo 64, mesmo que seja um consenso ilusório olhando para o que o jogo oferece na plataforma ao menos. O Nintendo 64 tinha uma limitação muito grande para Resident Evil 2, que definiu como todo o desenvolvimento do título para o console iria se desenrolar, que era o tamanho da mídia de armazenamento e o tanto de espaço que o jogo ocupava nas mídias. Como um cartucho com a capacidade de 64 MB iria comportar os dados de 2 discos de 700 MB cada, porque era isso que o jogo ocupava no PlayStation 1. E dentro desse cenário, o consenso que eu mencionei para vocês começa quando olhamos para como o jogo é propositalmente vazio diversas vezes. Explorar os corredores da delegacia apenas com a música ambiente, encontrar poucos itens para poder fazer o gerenciamento deles e se deparar com inimigos de maneira pontual são estratégias propositais para criar a atmosfera do título. Ele chega a ser fúnebre quando você está na metade dele. Então, com exceção do fato de ter 2 campanhas, ele parece ser um jogo bastante vazio em nível de dados, e isso seria perfeito para o cartucho do Nintendo 64, mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. Como o jogo apresentou essa ideia de ser um tanto vazio na composição do cenário para poder trazer uma atmosfera e assim, parecer que ele não era tão pesado, essa acabou não sendo a primeira tentativa de um hardware de mesa mais limitado de receber uma versão dele. Resident Evil 2, no momento em que ainda estava sendo focado na sua primeira construção, que inclusive nem trazia a Claire como uma das protagonistas, mas sim a Elsa Walker, que hoje em dia é conhecida como Resident Evil 1.5, chegou a ser anunciado para o Sega Saturn. Só que até onde se sabe, o time responsável pelo port estava tendo muitos problemas com as limitações da plataforma da Sega, e o jogo, depois de ser reconstruído para sua nova versão, acabou não recebendo um port por aqui. O que é importante ter em mente depois desse episódio é que Resident Evil 2 tem muito mais coisa do que aparenta ter em nível de construção de dados. Não se deixem enganar pela atmosfera mórbida e sombria do jogo, buscando causar um sentimento de solidão para justificar que ele é um jogo leve ou que ele não tem tantos dados como a gente acha que ele de fato tem. Com isso em mente, vocês vão ver tudo o que o jogo trouxe de avanço considerando o primeiro game e o período em que ele foi lançado e como esses avanços foram tratados para serem comportados por um cartucho do Nintendo 64. Caso você não se lembre, o primeiro impacto no segundo título da série após você ter jogado o primeiro era grande. Para hoje em dia, a diferença talvez possa não parecer tão absurda assim, mas vendo o que era possível ser feito na época, acreditem, nós tivemos mudanças radicais, ou melhor dizendo, avanços radicais. O primeiro contato com o protagonista já deixa isso bem claro. A quantidade de polígonos, seja em Claire ou em Leon, era muito maior do que o que foi visto em Chris ou Jill no primeiro jogo. Os personagens tinham mais forma, por assim dizer, e isso foi muito bem sucedido graças ao trabalho de texturização também, não sendo uma responsabilidade
qualidade única e exclusiva da quantidade de polígonos que está presente neles. Ainda que o PS1 tenha problemas com o deslocamento desses polígonos, fazendo tudo se tremer, e uma série de dificuldades com o anti-serrilhamento, itens que inclusive eu preciso que vocês se lembrem lá na frente, ainda assim a gente tinha uma diferença visível de um jogo para outro, e boa parte dessa responsabilidade é do trabalho de texturização, que deu um trabalho muito mais refinado em detalhes nas roupas dos personagens e até em olhos, nariz e boca. Mas a parte mais interessante que foi melhorada foi a ambientação. Leon ou Claire explorando as ruas que se transformaram em um cemitério para nômades depois da infecção foi a maior sacada da Capcom. Na época era como estar jogando um filme de apocalipse zumbi, já que o plano de fundo ser amparado por imagens estáticas em altíssima qualidade favorecia isso por se aproximar de um possível realismo. Só que essas imagens que parecem ser fotos tiradas de um determinado local dão muito mais trabalho do que parece para poder serem inseridas dentro do mundo do jogo, porque na realidade elas são construídas e renderizadas com pontos de vistas artísticos, não é apenas uma simples foto. Tudo aquilo que a gente vê no jogo é de fato construído e renderizado e depois é convertido em imagem para poder ser inserido no jogo. Após esse trabalho, sempre foram determinados os pontos de colisão e quais as rotas o personagem pode traçar nessa imagem, para poder criar a ilusão de tudo ser em 3D e assim o jogador poder se movimentar no local. O que deixa tudo ainda mais curioso sobre a versão de Nintendo 64 é que existem estações de trabalho para poder criar esses cenários que vão ser transformados eventualmente em imagens. E o processo nessas estações de trabalho, agora diferentemente do primeiro jogo, demora muito mais horas para poder oferecer um resultado final, porque comparado com o primeiro jogo, a gente tem muito mais variedade de cenário e a qualidade aumentou também. A ideia de realismo nesses ambientes foi levada a um outro patamar, oferecendo melhores efeitos de iluminação e sombreamento, por mais que aquilo tudo não fosse interativo no resultado final. E por isso, a tarefa que o console da Nintendo teria pela frente era muito mais difícil, porque a qualidade das imagens que representava esses cenários aumentou. Como agora a variedade estava muito maior, focaram na complexidade desses ambientes criados e deixaram a iluminação brilhar o máximo possível, e isso é algo notável. Por isso, nas ruas encontrávamos carros destruídos, muros pichados, lixo espalhado e uma série de intempéries que criavam a composição do ambiente da maneira mais natural possível, porque agora todo esse trabalho na estação de trabalho em si ficou muito mais complexo. No resultado final, isso não pesava muito para o console porque foi transformado em imagem e eles podiam brincar o quanto quisessem ao aderir a esse tipo de elemento ou efeito. O trabalho, na verdade, era muito mais voltado em melhorar a estação de trabalho para ela conseguir renderizar todos esses elementos antes de transformar em imagem do que em conseguir colocar tudo isso dentro do console. No fim, eram apenas dados. E como o jogo vinha em 2 discos em outras plataformas, não existia problema com relação a isso. Mas as cerejas do bolo foram as animações. Resident Evil 2, além de ter aumentado a quantidade de cutscenes em tempo real, também aplicou animações em CGI para poder substituir os live actions do jogo anterior. Essas CGIs aconteciam em 30 quadros por segundo e em um formato de cor chamado RGB, que tem uma qualidade melhor quando comparado aos outros, especialmente na época. Tudo isso precisou ser distribuído em 2 CDs, porque existiram 2 campanhas muito mais complexas do que as campanhas do jogo anterior, dessa vez trazendo Leon e Claire como protagonistas. A pergunta é, como transformar tanto conteúdo dentro de um padrão de um cartucho de um Nintendo 64? E o melhor, como usar as vantagens do console para fazer o jogo ter recursos visuais melhores em alguns sentidos, não dependendo das suas limitações derivadas do espaço de armazenamento da plataforma da Nintendo. Acho que é isso que faz essa era dos videogames ser tão incrível tecnicamente, inclusive. A habilidade dos desenvolvedores de criarem soluções rápidas para tornar um jogo possível era não apenas algo muito usado naquela época, mas também muito importante, visto que os hardwares ainda estavam engatinhando naquele período. E foi isso que aconteceu por aqui. Resident Evil 2, mesmo saindo de 2 CDs para poder caber em um cartucho, apresenta a mesma experiência no Nintendo 64. E é muito importante falar isso porque jogos como o próprio Spider-Man que nós citamos anteriormente, no console da Nintendo perdeu as animações para poder caber no cartucho da plataforma. O que o jogo da Capcom fez foi um processo completamente diferente para poder caber por aqui, porque nada foi retirado. Mas vamos começar facilitando um pouco a vida do jogo. Na época em que Resident Evil 2 foi lançado, a verdade é que possivelmente ele caberia todo num único disco, já que apesar de termos 2 campanhas, 90% dos cenários eram os mesmos, bem como os inimigos também. A Capcom segmentou a campanha em 2 CDs por razões muito claras.
o marketing, a organização dos eventos para cada personagem e também porque naquele período era barato. Então, ao invés de termos 1.4 GB usados ao todo, considerando as duas campanhas, lembrando que cada CD tinha 700 MB, é possível que apenas esses 700 MB dessem conta do recado armazenando as duas campanhas. E se tudo isso fosse acoplado a uma única mídia, esse espaço não precisaria ser duplicado, já que os cenários estariam no mesmo CD. Por conta disso, a redução é menor do que a gente imaginava na hora de inserir tudo no Nintendo 64. Mas ainda assim, estamos falando de transformar quase 700 MB em 64 MB. O trabalho continuou sendo colossal, ainda que a gente facilite a nossa visão crítica para cima do jogo. Aqui houveram reduções estrategicamente inteligentes na qualidade de tudo para que o jogo ficasse visivelmente menor e pudesse caber num espaço bem inferior, mas tudo isso sem desmerecer a experiência. Começando pelo básico, houve um novo sistema de som desenvolvido pensando no hardware do Nintendo 64 para executar as trilhas sonoras de forma que elas ocupassem menos espaço, e junto disso, a voz dos personagens teve uma qualidade reduzida também. O impacto é pouco e o resultado é eficiente, ou seja, era o que esperávamos e era o que o hardware do Nintendo 64 precisava para executar o título. Só que não é nessa parte que o desenvolvimento brilha. Hierarquicamente falando, precisamos comentar sobre os modelos dos personagens, porque é a primeira coisa que a gente nota quando abre o jogo. Nesse ponto, houve uma clara redução na quantidade de polígonos e um trabalho de retexturização no rosto, no cabelo e na roupa, para que eles ocupassem menos espaço também. Tudo isso gera um modelo simples, mas é eficaz o bastante para trazer uma experiência consistente. Afinal, não podemos esquecer que não existem apenas os modelos dos protagonistas ou vilões para serem renderizados, também existem os inimigos corriqueiros do jogo, e tudo isso ocupa espaço também. Então fazer esse tipo de redução foi fundamental para que nada fosse cortado, tudo fosse mantido, trazendo a mesma experiência que a gente fosse encontrar em qualquer outro console aqui para o Nintendo 64. Adiante na hierarquia existem os cenários. A redução foi bem direta por aqui. Os ambientes tiveram sua resolução reduzida a um padrão de 8x8, se assemelhando a uma imagem em JPEG. O resultado na comparativa até pode ser inferior, mas a realidade é que na TV de tubo essa diferença passa despercebida facilmente. Após a resolução ter sido reduzida, as imagens que representam os cenários sofrem um esticamento para poder caber em toda a tela, e por isso ficam um pouco mais embaçadas. Mas a mágica que a TV de tubo faz é tão grande que não dá para perceber esse tipo de coisa quando você está jogando nesse tipo de tecnologia de tubo. Só que o mais interessante de tudo com relação às reduções foram as CGIs. As animações em tempo real, por acontecerem com as reduções na resolução dos ambientes e na qualidade dos modelos dos personagens, já não eram tão pesadas e puderam ser trazidas para o mundo do jogo sem problemas. O problema agora era outro: como adaptar as CGIs do game. Para começar, mudaram o formato de cor de RGB para YCBCR, que é um formato de cor de menos qualidade e por isso pesava menos em nível de dados. Não bastante, diminuíram a performance dessas animações de 30 para 15 quadros por segundo e fizeram o mesmo com a resolução delas também, como já era de se esperar. Mas por último, e mais interessante, temos o bitrate dessas animações. O bitrate é a qualidade da animação vulgarmente falando, é o quão nítida ou cristalina essa animação pode aparecer na tela. E aqui eles foram muito estratégicos. Nas cenas que tem muita coisa acontecendo, o bitrate é mais alto, para poder dar mais fidelidade e qualidade para o projeto. Nas cenas que tem pouca coisa acontecendo, o bitrate é menor. O conjunto da obra deu tão certo que o jogo funciona muito bem no Nintendo 64 com essas reduções, mas existem alguns elementos surpresas mesmo que essa seja uma versão visualmente reduzida. Mesmo com visuais comprometidos, ela pode ser superior em alguns sentidos. O primeiro elemento surpresa é o Expansion Pack. Se você acopla o acessório enquanto joga, Resident Evil 2 vai ultrapassar o padrão de 320 por 240 de resolução, como que é visto no PS1, para poder alcançar 480i em alguns ângulos de câmera à medida que você se movimenta. Então, falando de forma mais clara, considerando que o jogo tem ângulos de câmera fixos, para cada mudança de tomada de cena, uma resolução mais alta pode acontecer e trazer um resultado muito mais nítido do que a versão de PlayStation 1. Já o segundo elemento surpresa é o uso do anti-serrilhamento nativo do Nintendo 64, que traz personagens mais suavizados e consistentes. Só que, para favorecer ainda mais essa consistência, o console tem filtro bilinear que alinha toda a textura dos modelos dos personagens e acaba dando mais forma para eles.
Então, a qualidade do jogo como um todo pode até não ser melhor que no PS1, mas os visuais que o Nintendo 64 proporciona são muito mais consistentes. E esse é um mérito que precisa ser dado porque estamos falando de uma versão que foi abruptamente reduzida para fazer 2 campanhas inteiras caberem em um cartucho de 64 MB. Mas deixa aqui no campo dos comentários qual foi a versão que você jogou de Resident Evil 2, a do Nintendo 64 ou a do PlayStation 1. Eu joguei a do PlayStation 1, mas eu quero saber da sua experiência. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.